Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um assunto novo, né, que nós estamos iniciando nesse segundo bimestre. Proporcionalidade entre grandezas, tá? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Esse é o primeiro passo para nós entrarmos em funções, tá bom? Como que eu vou mostrar a aula para vocês hoje? Eu abri o próprio formulário, tá? A atividade que vai estar disponível no blog para vocês e eu vou explicando através dela mesma, porque ela está bem explicadinha, tá? Eu coloquei os vídeos, claro, né, para vocês acompanharem e um texto explicativo bem bacaninha que dá para entender e resolver os exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Proporcionalidade entre grandezas, tá? Como que a gente define? O que é uma grandeza? É tudo aquilo que a gente pode contar ou medir. A gente chama de grandeza. O tempo é uma grandeza, tá? A velocidade é uma grandeza, comprimento, preço, a idade, a temperatura, tudo isso são grandezas, tá? E elas são classificadas o quê? Em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O que significa isso? Vamos começar com o diretamente proporcionais. Eu sempre costumo ensinar assim para os meus alunos, diretamente. Se aumenta de um lado, aumenta do outro lado também. Se diminui de um lado, do outro lado também diminui, na mesma proporção. O que significa isso? Vamos pensar num exemplo aí. Sim, eu vou no mercado, aí eu vou comprar uma caixa de bombom. Eu vou pagar R$9 nessa caixa de bombom. Se eu comprar 2 caixas de bombom, quanto que eu vou pagar? R$18, não é? Se eu comprar 3 caixas de bombom, eu vou pagar R$27, não é? Porque aí eu pego 9 e multiplico por 3. E assim vai. Isso é diretamente proporcional. Ou seja, se eu uma caixa, 9. 2 caixas, dobrei, 18. 3 caixas, tripliquei, 27. Tá? Então, isso é diretamente proporcional, aumenta na mesma proporção. Igual o exemplo tá aqui, ó. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos vai ser o quê? 16, não é? Igual tá na tabelinha aqui, ó. O preço de 12 cadernos vai ser o quê? 32, tá? E assim por diante, ó. Eu não estou dobrando, ó. Dobrei a quantidade de cadernos, dobro o preço, ó. De 6 foi para 12, de 16 multipliquei por 2 foi para 32, tá? Então, isso é na mesma proporção. O que significa isso? Que se eu pegar o y e dividir por x, vai dar uma razão que é a mesma razão. Como assim, professora? Eu vou mostrar para vocês, ó. Vou acessar a calculadora aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem isso daqui. Ó, vamos lá. 3 cadernos eu paguei 8, tá? 6, 16. Se eu pegar esse 8 aqui, que seria o meu y, e dividir por 3, que é o meu x, olha só, 8 dividido por 3. Deu quanto? 2,66666. Dá esse número aí infinito, não é? Se eu pegar o 16 e dividir por 6, quanto que vai dar? 2,666, não dá o mesmo número? Se eu pegar o 32 e dividir por 12, ó, vamos lá. 32 e dividir por 12. O mesmo número. Então, isso implica o quê? Que são grandezas diretamente proporcionais. Que a razão entre esses dois números, o que é razão em matemática? Divisão. Vai dar sempre o mesmo número, tá? Isso nas diretamente, tá? Aí aqui a gente tem o exemplo 2 também, tá? Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros? Então, ó, se eu dobrei a quantidade de combustível, obviamente eu dobro o meu percurso também. Eu ando 600 quilômetros. Aí, se eu fizer a divisão aqui, ó, 300 dividido por 30, quanto que dá? 10. 600 dividido por 60, 10. 1.200 dividido por 120, 10. Sempre a mesma razão, tá bom? Mais um exemplo aqui. Uma pessoa viaja 120 km em 2 horas.
Quantas horas levará a mesma pessoa para percorrer 180 km com a mesma velocidade? Tá? Gente, isso daqui é aquela famosinha multiplicação em cruz que a gente usa, tá? Em proporcionalidade. Então, ó, 120, ó, se ela andou 120 km em 2 horas, 180 ela vai andar em quantas horas? Eu chamo de x, não é? Aí multiplico em cruz, vocês já aprenderam isso lá no ensino fundamental, ó. 120 vezes x, 120x. 180 vezes 2, aqui ó, a resolução. 120x é igual a 360. X é igual ao quê? 360, passo 120 dividido, 3. Ou seja, a pessoa levará 3 horas para andar 180 km, tá bom? Agora vamos falar sobre as inversamente proporcionais. Inversamente, de um lado aumenta, do outro diminui, na mesma proporção. Exemplo, um exemplo assim que eu dou bem prático. Eu vou daqui a Marília a 100 km por hora. Então, eu faço em 1 hora, eu ando 100 km. Se eu cair minha velocidade, se eu for daqui a Marília a 50 km por hora, quantas horas vocês acham que eu vou demorar para chegar em Marília? 2 horas, não é? Por quê? Porque eu caí minha velocidade pela metade. Se a minha velocidade diminuiu, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai aumentar. Então, se o meu tempo era 1 hora, ele aumentou para 2, porque a minha velocidade caiu pela metade. Então, isso é inversamente proporcional, tá? Olha os exemplos aqui, ó. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada uma, ou seja, eu diminuí de 6 para 3, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de vasilhas, não vai? Porque eu diminuí a quantidade de litros. Olha só o que aconteceu, ó. Se eu diminuir de 6 para 3, desse lado dobrou, não é? Ó, aqui caiu pela metade, então desse lado dobrou para encher esse tanque. Então, isso é inversamente proporcional. Outro exemplo aqui, ó. Numa pequena fábrica de uniformes escolares, 12 costureiras fazem um determinado serviço em 5 dias, mantendo o mesmo ritmo de trabalho. Em quantos dias? 15 costureiras, ó. Então, de 12 eu fui para 15. O que vai acontecer com a minha quantidade de dias? Vai aumentar ou diminuir? Diminuir, não é? Eu aumentei minha mão de obra, eu tinha 12, agora eu tenho 15 pessoas trabalhando. Então, vai diminuir o tempo, não é verdade? Então, mas como que eu vou saber isso exato? Fazendo a regrinha de 3, ó. Lembra? 12, 5 dias. 15x, multiplica em cruz, tá, pessoal? Da mesma coisa, se vocês fizerem a regrinha, vocês vão descobrir o quê? Que x é igual a 4, tá? Aqui ele faz direto, também pode ser dar na mesma, tá, pessoal? Ó, 12 vezes 5 eu posso fazer e 15 vezes x, vai dar a mesma coisa, tá? Ó, 60 é igual a 15x. X é igual ao quê? A 60 dividido por 15, que vai dar 4 dias, tá? Detalhe, o que isso significa também? Lembra que eu falei que na diretamente proporcional, a razão tem que dar o mesmo número? Aqui não é a razão, aqui é a multiplicação, tá, pessoal? Ó, inclusive, ele fala aqui, ó, a multiplicação x vezes y tem que dar uma constante. Então, como que eu sei isso, professora? Agora a gente vai multiplicar, ó. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó, voltando lá no das vasilhas. Se eu fizer 30 vezes 6, ó, 30 vezes 6, 180. Se eu fizer 60 vezes 3, ó, 60 vezes 3, 180. Então, lembra? Na diretamente, divide. Na inversamente, multiplica, para eu saber qual é a razão, né? Qual é a constante de proporcionalidade. Desculpa, não é a razão. Razão é quando divide, tá? Para eu saber a constante de proporcionalidade, diretamente proporcional, eu divido, tá? Guarda essa dica aí. Na inversamente, eu multiplico. A mesma coisa vai ser aqui, né? Ó, se eu fizer 12 vezes 5, dá 60. Se eu fizer 15 vezes 4, que o x aqui vale 4, vai dar 60 também, tá bom? Aí aqui, ó, mais um exemplinho, tá?
Vocês podem ler, acompanhar a mesma coisa que eu já expliquei até agora, tá? Quando eu aumento de um lado, diminui do outro no inversamente. Isso vai dar a base para a gente entrar em funções. Nós estamos começando a entrar em funções, tá? O que é função? Vamos lá. Vamos acompanhar esse exemplo. Ó. Ao abastecer um carro, o preço do abastecimento depende da quantidade de combustível que será colocada no tanque. Claro, quanto mais combustível eu colocar, mais eu vou pagar. Né, ó, 1 litro custa R$ 4,9. Se eu colocar 22 litros, eu vou colocar quanto? Só multiplicar, né? Só eu fazer 22 e multiplicar por 4,9, né? Então, eu sei que eu vou pagar R$ 89,98. Se eu colocar 30 litros, é só eu pegar o 30 e multiplicar por 4,9. Eu vou pagar R$ 143,15, né? Então, ó, o preço do combustível vezes a quantidade de litros é igual ao meu preço a pagar. Então, ó, isso daqui a gente chama do que? O preço é um preço fixo, né? O combustível a gente chama de preço fixo, porque ele é 4,9. Quantidade de litros vai variar, não é? Eu posso colocar 10 litros, eu posso colocar 15, a quantidade que eu quiser. Então, ó, dependendo da quantidade de litros que eu colocar, vai ser o Y, que será o meu preço a pagar. Então, isso a gente chama de função. Olha só, 4,9 vezes x é igual a y. Então, ó, o que é uma função? Ela é responsável por relacionar os valores de dois conjuntos, tá? Ó, olha que legal. O preço a pagar, que é o f de x, ou y, que é a mesma coisa, tem lugar que a gente chama de y, lugar f de x, é a mesma coisa. Ele é igual ao que? Ao 4,9, que é o preço fixo que eu vou pagar, vezes x, que depende da quantidade de litros que eu vou colocar, tá? Ó. Então, ó, para todo valor de x, quantidade de litros, temos um f de x, um valor a ser pago correspondente. Isso é uma função, tá? Ó. Então, ó, função é uma regra entre dois conjuntos A e B, que associa a cada elemento de A um único elemento de B, tá? Ó. Então, ó, A e B. Por isso que a gente fala que o y é igual a f de x, tá? Ó, uma variável y se diz função de uma variável x, se para todo valor atribuído a x corresponde por uma regra um único valor de y. Então, ó, o x a gente chama de variável independente e o y variável dependente. Por quê? Porque o y, o meu total a pagar, ele depende do meu x, que é a minha quantidade que eu vou colocar. Entendeu? Por isso que a gente chama de que o y é uma variável dependente e o x independente, tudo bem? Então, ó, isso é o início, tá? De funções, tá? A gente começa com proporção, aí a gente dá a introdução a funções, tudo bem? E qualquer dúvida vocês vão me mandando mensagem conforme for realizando as atividades, tá? Estou disponível, tá bom? Até mais!